Ensinaram a você que perdoar é um ato de elevação espiritual, que o perdão liberta e purifica a alma. Essa é, muito provavelmente, a mentira mais perigosa que a psicologia moderna e a moralidade comum já implantaram na sua cabeça. Forçar-se a perdoar quem deliberadamente rasgou seus limites não é uma virtude. É um ato de violência extrema e covarde contra a sua própria psique. É trancar o seu instinto mais primitivo de autodefesa no porão escuro do seu inconsciente, apenas para parecer uma pessoa boa. O corpo nunca mente. Lembre-se daquela queimação física no estômago, da náusea silenciosa quando você decide engolir o orgulho e sorrir novamente para quem acabou de te humilhar. Amanhã, você vai apertar a mão ou responder a mensagem de quem drenou a sua energia vital hoje. E esse ciclo nauseante continuará girando. Você acha que está preservando a paz, mas, na verdade, está cometendo um crime diário de traição absoluta contra si mesmo. O preço dessa falsa paz é a perda irremediável da sua sanidade. Mas existe uma saída, e ela não exige que você dê a outra face. Através da lente implacável do psiquiatra suíço Carl Jung, nós vamos dissecar a anatomia da sua repulsa. A psicologia analítica não pede que você seja um santo. Ela exige que você conheça a sua sombra, aquela parte obscura, selvagem e reprimida da sua mente. Hoje, você vai aprender a usar a sua fúria justa como um bisturi para amputar relações tóxicas da sua vida com a precisão gelada de um cirurgião de combate. Você está sentado na sua sala. O silêncio do apartamento é cortado apenas pela voz daquele amigo bem-intencionado no telefone, ou por um podcast qualquer, repetindo o velho clichê. Você precisa perdoar para conseguir seguir em frente. Mas as palavras não encaixam. Em vez de alívio, um peso de chumbo se condensa no centro do seu peito. A mentira da positividade tóxica tenta, a todo custo, esmagar a sua intuição visceral de que algo nesse perdão forçado está fundamentalmente errado. Eu preciso que você entenda uma coisa imediatamente. A culpa não é sua. Essa sua incapacidade de perdoar não é um defeito de caráter ou falta de evolução. Na verdade, essa imposição do perdão é uma tirania da persona. A persona, na teoria junguiana, é a máscara social que usamos para sermos aceitos pelo rebanho. A sociedade exige que você ampute a sua defesa natural e amordace a sua raiva em troca de algumas migalhas de aprovação social. Eles preferem você doente e exausto, contanto que permaneça dócil. Essa raiva silenciosa e não processada, que queima sua garganta nas madrugadas, está longe de ser um sinal de fracasso espiritual. Pelo contrário, ela é o seu sinal vital mais importante. Um alarme biológico e psíquico gritando que os seus limites territoriais foram duramente violados. Quando você tenta meditar ou racionalizar essa raiva para longe, você está essencialmente desligando o sistema de segurança da sua casa, enquanto o invasor ainda está confortavelmente sentado no seu sofá. Entregar o perdão sem que haja uma reparação real e proporcional do dano causado não é nobreza. É um endosso silencioso do abuso que você sofreu. O agressor percebe rapidamente que as suas fronteiras são de papel. Você não está limpando a ferida emocional profunda. Você está apenas colocando uma bandagem imunda por cima da infecção, esperando que ela cure sozinha. E como o próprio Carl Jung alertava, aquilo que nós nos recusamos a resolver internamente transforma-se de forma brutal no nosso destino. O seu corpo sabe exatamente quem está sugando a sua vida. A cada sorriso amarelo que você força no ambiente de trabalho ou nas reuniões de família, a sua estrutura psicológica sofre uma microfissura silenciosa. E isso nos leva a uma constatação assustadora. E se a sua dificuldade em perdoar não for um sinal de que você é uma pessoa estragada por dentro? E se ela for, na verdade, o seu instinto de sobrevivência
berrando desesperadamente para te salvar das garras de um predador disfarçado de amigo. Esse predador raramente se esconde em becos escuros. Ele geralmente está sentado na cadeira de plástico ao seu lado, servindo cerveja no churrasco de domingo da sua família. O calor do meio-dia sufoca, mas é a piada passivo-agressiva do irmão mais velho, disfarçada de brincadeira, que congela o sangue do Tiago. O silêncio na roda pesa. Em vez de reagir, Tiago engole a seco, força aquele riso amarelo e simplesmente deixa pra lá. A sociedade aplaude a vítima dócil, chamando isso de maturidade. Mas a fatura dessa suposta maturidade chega na madrugada. Deitado no escuro, ouvindo a própria taquicardia bater nos tímpanos, Tiago é devorado por cenários mentais de vingança, ensaiando as respostas cruéis que deveria ter dado. É o momento em que a ilusão da paz desmorona e o corpo cobra a conta. Isso nos leva a uma pergunta perturbadora. Por que aqueles que mais exigem a sua compreensão e o seu perdão são exatamente os que mais lucram com a sua covardia disfarçada de virtude? A resposta não está na ética tradicional, mas nas profundezas cruas da clínica psicanalítica. Fomos adestrados a acreditar que ser pacífico é uma virtude inquestionável. Carl Jung, no entanto, alertava categoricamente que ser bom a qualquer custo é uma das formas mais perigosas de neurose. Essa bondade compulsiva que paralisa o Tiago não tem nada a ver com elevação moral. Ela é, nua e cruamente, o pavor absoluto do conflito e a incapacidade de lidar com a própria agressividade. Quando você escolhe não revidar para evitar um mal-estar na mesa, você não está apagando o incêndio, está apenas trancando as chamas dentro do próprio corpo. O manipulador cotidiano opera através de um mecanismo primitivo chamado projeção. Ele carrega uma hostilidade interna que é incapaz de suportar e a vomita em você na forma de ironias e pequenas humilhações. Ele precisa, visceralmente, que você sirva como a lixeira psíquica para os resíduos tóxicos da personalidade dele. E é exatamente aqui que o falso perdão revela sua mecânica mais perversa. No instante em que o Tiago sorri e perdoa aquela violência sutil para manter a harmonia do ambiente, ele aceita de forma inconsciente absorver esse veneno alheio. O agressor sai da interação leve, purificado, enquanto a vítima assume o peso da vergonha, traduzido na insônia e na exaustão. Você não está mantendo a paz da família. Você está financiando a sanidade do outro com a sua própria saúde mental. Aceitar de forma crônica esse papel de receptor de lixo emocional destrói o que a psicologia analítica chama de eixo ego-self, a ponte de comunicação entre a sua identidade diária e o centro ordenador da sua psique. Ao perdoar repetidamente um abuso mascarado, você quebra sua bússola de dignidade. Você fratura sua alma em pedaços cada vez menores, apenas para caber de maneira submissa no roteiro doentio e utilitário que outra pessoa escreveu para a sua vida. O perdão, nesse contexto predatório, deixa de ser uma ferramenta de cura e se torna o próprio instrumento de tortura. Cada vez que você cede, ensina ao agressor que o seu território não tem muros, que as suas fronteiras podem ser invadidas a qualquer momento. A moralidade comum adora rotular de rancorosos aqueles que se recusam a engolir ofensas calados. Mas essa é uma inversão de valores brutal, arquitetada exatamente por aqueles que se beneficiam da sua anestesia. O resultado desse autoabandono nunca passa despercebido pela biologia. Aquela dor crônica no estômago, a fadiga de chumbo que não passa mesmo após horas de sono, a sensação sufocante de ser invisível na própria vida. Nada disso é acaso. Enquanto você continuar entregando a outra face para não incomodar os parentes ou os chefes, o seu inconsciente continuará organizando rebeliões somáticas, tentando desesperadamente forçar você a acordar dessa letargia
que consome a sua vontade de viver. Essa mesma letargia que esmaga o estômago do Tiago no domingo contamina a segunda-feira da Letícia de uma maneira bem mais sutil. O celular vibra na mesa de trabalho do apartamento apertado, no meio do expediente híbrido. É aquela mesma amiga sugadora. A pessoa que some quando a Letícia precisa, mas que agora ressurge das cinzas no WhatsApp, pedindo mais um favor, como se nenhum vácuo de dias tivesse acontecido. Letícia sente o sangue ferver. Ela digita uma resposta fria, um limite claro, mas os dedos congelam. Ela apaga o texto, respira fundo e responde com um emoji simpático. Ela convence a si mesma de que está sendo adulta, que pessoas maduras e evoluídas não criam caso por bobagens cotidianas. Mas aqui está a verdade brutal que você precisa engolir de uma vez por todas. A sua infinita paciência não é uma prova irrefutável da sua nobreza de caráter. Essa complacência cega não é virtude. É apenas o pavor paralisante de descobrir quem você realmente é, quando permite que a sua raiva assuma o controle da situação. Você mente para si mesmo, chamando de elevação espiritual o que é, na verdade, uma profunda covardia emocional. Essa suposta superioridade moral da vítima é o que a psicanálise classifica como uma severa defesa do ego. Letícia não perdoa as invasões constantes dessa amizade parasita porque atingiu um estado de iluminação budista. Ela cede porque o confronto direto exigiria que ela acessasse a sua própria agressividade natural. E para uma pessoa que passou a vida inteira sendo condicionada a ser a mulher boazinha e compreensiva, o menor traço de agressividade soa como uma ameaça de morte social. O medo de ser taxada como a vilã insensível da história a mantém refém. E é exatamente ao fugir desse conflito que você assina sua sentença de ruína psicológica. Carl Jung nos ensina que a repressão sistemática desse instinto vital de defesa não o faz desaparecer, mas o empurra com violência para as profundezas da sombra. A sombra é aquela parte oculta, primitiva e renegada da sua personalidade. Ao tentar operar apenas na luz, aceitando abusos com um sorriso falso no rosto, a Letícia não purifica sua alma, pelo contrário. Quanto mais ela se força a interpretar o arquétipo do anjo intocável, mais a sua sombra acumula uma fúria destrutiva. A bondade compulsiva cria um monstro enjaulado no subsolo da sua própria mente. Você sorri para a pessoa que te suga, mas o seu inconsciente começa a fantasiar com a aniquilação total dela. Essa energia sombria não evapora com o tempo. Ela se condensa e se volta contra a única pessoa que está ao alcance, você mesmo. O vazio existencial que a Letícia sente à noite, enquanto tenta justificar a falta de reciprocidade dos outros, é o peso dessa sombra não integrada esmagando a sua autenticidade. Ela sacrifica a própria dignidade no altar da conveniência alheia. Se você, assim como a Letícia, já sentiu esse gosto amargo na boca ao apagar uma mensagem que precisava ser enviada, se você também já usou a máscara da bondade apenas para fugir desesperadamente de um confronto que era necessário, inscreva-se neste canal agora mesmo. Deixe o seu like e escreva aqui nos comentários se esse sentimento é familiar para você. Compartilhe a sua história. Reconhecer em voz alta que você tem fugido de si mesmo para não desagradar parasitas é o passo cirúrgico fundamental para sair desse labirinto e recuperar a sua soberania. Essa necessidade doentia de compreensão universal é o que mantém o maquinário do abuso operando na mais perfeita ordem. Os predadores sociais detectam o seu pavor de ser o malvado da narrativa a quilômetros de distância. Eles sabem que podem despejar as próprias frustrações em você, porque no final das contas, o seu ego aterrorizado sempre vai encontrar uma desculpa intelectual para perdoá-los. Você racionaliza e justifica a agressão do outro, repetidamente, apenas para não ter que lidar com o terror absoluto de erguer um limite real e físico.
Mas a psique humana possui um limite mecânico e inegociável para o auto-engano. Você não pode reprimir a sua agressividade natural por anos a fio, sem pagar um preço biológico e social terrível por essa traição contra si mesmo. O ressentimento que você tenta enterrar debaixo de discursos de autoajuda e atitudes apaziguadoras não apodrece quieto. Ele fermenta, ganha uma força assustadora no escuro e começa a se preparar para invadir a sua realidade de uma forma imprevisível. A passividade silenciosa da vítima sempre antecede o despertar de um vulcão que não pode ser contido. E esse vulcão desperta nas situações mais imprevisíveis e humilhantes. O trânsito está completamente parado. Um atendente comete um erro banal, uma distração de meros segundos. É nesse exato momento que a panela de pressão psíquica de Tiago explode. Ele não apenas reclama, ele grita. As mãos tremem no volante e a voz falha de tanto ódio. Uma fúria desproporcional, cega e animalesca. A mente e o corpo, exaustos de engolir abusos na mesa de jantar, cobram a conta no asfalto. Em outro canto da cidade, Letícia desmorona no meio de uma reunião de trabalho. Não há nenhuma ameaça real na sala, mas o peito aperta, o ar some repentinamente e o pavor paralisa os músculos. É uma crise de ansiedade aguda, que parece surgir do nada. O ressentimento, veja bem, não desaparece magicamente quando você pronuncia a frase vazia, "Eu te perdoo". Ele apenas desce para o porão escuro da sua mente, apodrece em silêncio e começa a envenenar as raízes da sua vida. Carl Jung mapeou essa mecânica implacável da mente através do conceito de enantiodromia, a lei psicológica onde uma força reprimida elevada ao seu limite extremo se transforma inevitavelmente no seu oposto absoluto. A bondade doentia e o sorriso forçado de Tiago no churrasco de domingo não o purificaram. Eles criaram uma tensão elástica insuportável na psique, que agora ricocheteia como brutalidade. A tentativa covarde de ser um santo fabrica, obrigatoriamente, um monstro. A psicologia de fachada tenta te convencer de que engolir ofensas é um exercício de elevação espiritual. É uma mentira perigosa. O falso perdão gera o que a clínica chama de somatização. Quando você amordaça sua sombra e a impede de estabelecer fronteiras no mundo externo, o seu próprio inconsciente se volta contra a sua biologia. Ele ataca a estrutura física. O estômago de Tiago queima com gastrite, enquanto a respiração de Letícia é esmagada por ataques de pânico. Esses sintomas paralisantes não são doenças aleatórias. São a sua sombra, desesperada, exigindo espaço na realidade. É a sua agressividade natural, o seu instinto fundamental de preservação, punindo seu corpo pela traição que você cometeu contra a sua própria dignidade. Cada vez que você perdoa o imperdoável para não causar um mal-estar social, uma parte da sua sanidade entra em colapso. O seu corpo grita a verdade brutal que o seu intelecto acovardado se recusa a admitir. Existe uma máxima assustadora e irrefutável na psicanálise junguiana. Tudo aquilo que você não traz para a luz da consciência se manifesta na sua vida, como destino. O seu silêncio complacente é um treinamento diário e rigoroso para os predadores ao seu redor. Ao abaixar a cabeça, você não está comprando a paz. Você está assinando um contrato de subserviência. Você educa o agressor a continuar te desrespeitando, criando um destino miserável do qual você parece não conseguir sair. Enquanto você continuar chamando a sua paralisação de perdão espiritual, você estará condenado a repetir o mesmo ciclo de humilhação e exaustão. O chefe abusivo, o parceiro narcisista, o familiar que faz piadas venenosas, todos eles são apenas o reflexo do seu próprio vácuo de autoridade.
O universo psicológico odeia o vazio. Se você não ocupa o seu espaço com limites rigorosos e inegociáveis, outra pessoa invadirá esse território e fincará a bandeira dela em cima de você. É imperativo entender que a fatura dessa violência auto-infligida sempre chega. A conta de tentar ser o apaziguador incansável é paga com o desmoronamento da sua saúde, seja através de uma explosão de ódio contra um inocente, seja deitado no chão de um banheiro lutando por ar. A única saída desse ciclo somático não é buscar mais empatia pelo agressor, mas aceitar que algumas feridas exigem uso cirúrgico e frio da sua agressividade para amputar o mal pela raiz. Letícia encara a tela iluminada do celular. A notificação traz mais uma cobrança disfarçada de amizade. A queimação no estômago, o alerta vermelho do corpo materializado em pura ansiedade, ataca imediatamente. Mas desta vez, o desfecho é diferente. Ela não arquiva a conversa. Ela não digita uma resposta polida justificando a sua indisponibilidade. O dedo escorrega pela tela e pressiona o botão de bloqueio. O clique silencioso encerra anos de parasitismo. Sem textões, sem brigas. A quilômetros dali, no meio do quintal barulhento de domingo, o irmão de Tiago solta mais uma daquelas piadas venenosas. O riso dos parentes ecoa no ar. O estômago de Tiago se contrai, mas o sorriso complacente não aparece no seu rosto. Ele simplesmente se levanta da mesa de plástico, pega a chave do carro em silêncio, vira as costas e caminha em direção ao portão. Nenhuma explosão dramática, nenhum discurso de vitimização. Apenas o som do motor ligando e o distanciamento definitivo. O que você acabou de presenciar não é uma derrota, nem uma fuga. Nós fomos condicionados a acreditar que a vitória exige humilhar o agressor ou arrancar dele um pedido de desculpas. Essa é mais uma mentira que mantém você aprisionado. O verdadeiro poder psíquico nunca foi destruir o seu inimigo ou provar que você estava certo. O poder absoluto é torná-lo tão minúsculo e irrelevante na sua estrutura mental que a simples existência dele não desperta em você mais absolutamente nada. Para alcançar esse grau de indiferença cirúrgica, é necessário concretizar a integração da sombra. Carl Jung não via a sombra apenas como um depósito de traumas, mas como a fonte da nossa vitalidade mais feroz. Resgatar a sua agressividade natural não significa sair por aí atacando as pessoas. Significa forjar, com o fogo da sua raiva purificada, muralhas de aço maciço ao redor da sua energia vital. É a agressividade a serviço da sua preservação, não da vingança patológica. Quando Letícia bloqueia aquela suposta amiga no aplicativo de mensagens, ela opera um conceito fundamental da psicologia analítica. Nós chamamos isso de retirada das projeções. Durante anos, ela projetou a imagem de uma amizade recíproca em um parasita emocional. O bloqueio não é apenas apagar um contato da agenda. É o ato brutal e absolutamente necessário de assassinar a esperança ilusória de que o outro vai subitamente desenvolver empatia e mudar de comportamento. A esperança de que o predador tenha uma crise de consciência é exatamente o que te mantém acorrentado a ele. O vampiro emocional se alimenta da sua expectativa de reciprocidade. No momento em que você recolhe a sua projeção, você para de ver um amigo falho e passa a enxergar a realidade nua, crua e aterrorizante de alguém que te usa como estepe emocional. Aceitar essa feiura do real dói profundamente, mas é uma dor que limpa o terreno ao invés de apodrecer as raízes da sua sanidade. É por isso que o silêncio irrestrito e a partida sem nenhum tipo de aviso prévio são as maiores demonstrações práticas do seu processo de individuação. Você não deve absolutamente nenhuma justificativa pedagógica para pessoas que passam a vida inteira distorcendo a sua realidade. Tentar explicar para o agressor
O motivo do seu afastamento é o mesmo que entregar a ele o mapa das suas vulnerabilidades. Ele não vai entender a sua dor. Ele vai usar a sua explicação para manipular você de novo. O manipulador anseia pelo seu discurso de despedida. Ele quer o seu choro, a sua explosão ou o seu longo desabafo por escrito, porque qualquer uma dessas reações prova que ele ainda controla o seu estado emocional. O silêncio, por outro lado, é um vácuo que o enlouquece. Quando Tiago vira as costas no meio do churrasco e vai embora sem dar uma única palavra, ele castra a fonte de suprimento do irmão abusivo. A ausência de resposta é a resposta mais devastadora que alguém pode dar. Ao aplicar esse bisturi psíquico na sua própria vida, uma sensação completamente desconhecida tomará conta de você. Não é o falso alívio daquele perdão imposto que te causava azia e taquicardia. É a frieza lúcida e inabalável de quem finalmente retomou as rédeas do próprio destino. Cortar os laços sem remorso é reconhecer que a sua paz custa caro e que você não vai mais financiar a imaturidade alheia com os fragmentos da sua própria alma. Você se torna o arquiteto do seu reino interior. Veja Letícia no centro da sala. O celular está mudo. Não há mais notificações carregadas de chantagem emocional, nem aquele aperto de culpa no peito. O silêncio que se instala não é solidão, é a atmosfera de um território reconquistado. Quando você aplica o bisturi psíquico e desiste de tentar consertar a mente do predador, a caçada termina. Você abandona a postura de presa acuada para assumir a coroa do soberano que, finalmente, tranca os portões da própria cidadela interior. A sua batalha acontece agora. Quebre as correntes da aprovação, pois você não precisa mais fingir. Carl Jung ensinou que a sanidade exige que você prefira ser inteiro a ser meramente bom. Uma bondade sem a capacidade de imposição e de destruição não é virtude, é pura impotência. Ao aplicar o corte cirúrgico, guarde a mais dura das verdades. Você não perdeu conexões valiosas. Você apenas expurgou parasitas que dependiam da sua própria culpa para continuarem sugando a sua energia vital. O mito do perdão incondicional é uma fraude, criada para proteger os transgressores das consequências dos próprios atos. Eles dizem que a raiva faz mal para garantir que você nunca use a sombra como escudo. Mas entenda que o seu distanciamento implacável e frio é o maior ato de respeito que você pode ter por si mesmo. A exclusão sumária daqueles que te adoecem não é um ato de vingança adolescente. É um rito de passagem adulto e essencial dentro do seu doloroso processo de individuação. O si mesmo não permite que você seja um mártir crucificado pela conveniência alheia. Ele exige a sua autenticidade visceral. Ao se recusar a atuar no roteiro patológico de familiares ou contatos unilaterais, você estanca um vazamento massivo de força vital. A partir de agora, a sua tolerância para o desrespeito despenca para zero. O vácuo que fica após a amputação desses laços não é solidão. É o único terreno limpo onde a sua verdadeira estrutura de caráter poderá criar raízes e prosperar em paz. Para que essa virada não se dissipe, precisamos ancorar a sua decisão no mundo físico através de um ato de intenção. Vá até os comentários e grave a seguinte afirmação, como um pacto inquebrável com a sua sanidade. Eu retiro o meu perdão e escolho a mim mesmo. Não faça isso por engajamento de redes sociais. Faça como o seu primeiro manifesto de rebelião. É o momento exato de sinalizar para sua mente que o período em que você servia de lixeira emocional para pessoas vazias chegou ao fim. A dor que te trouxe até o fundo desse abismo foi severa, mas foi no escuro que você forjou a couraça que agora veste a sua alma. A sombra, que você tanto temia e reprimia, tornou-se a espada fria que guarda a entrada da sua mente. Caminhe sem remorso por esse novo e silencioso império interior,
sabendo que as correntes da eterna aprovação finalmente enferrujaram no chão. Até o nosso próximo encontro. Fim de transmissão.